Recebe hoje o médico geriatra Belísio Neto para falar sobre um tema que muitas vezes é mal compreendido, que é o fastio na pessoa idosa, né? Esse termo refere-se à sensação de desinteresse ou falta de apetite que pode afetar de forma significativa a qualidade de vida dos pacientes idosos. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. O que é fastio e como ele se manifesta em pacientes idosos? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da 95 FM, do quadro Check-up no rádio. Mais uma semana, mais uma terça. Um prazer estar por aqui falando de um tema bastante relevante para a saúde do idoso, né? Um tema que traz muita preocupação e que traz consigo complicações, consequências muito danosas ao idoso, que é a perda de apetite, né? O fastio. Essa entidade, esse sintoma que pode muitas vezes ser mal compreendido pelas pessoas, pode passar despercebido. Os idosos eles têm uma maior propensão a ter a perda de apetite em virtude das alterações do envelhecimento. Ele enxerga menos, tem menos olfato, o paladar altera, a necessidade de energia dele é menor um pouco, então ele tende a se alimentar menos, mas a gente tem que entender que isso não é próprio da velhice, ter perda de apetite, ter perda de peso consequentemente. A gente tem que entender que a perda de apetite, o fastio, ele é um sinal de alarme, é um sintoma que por trás deve ter alguma causa. A gente tem que pesquisar essa causa. Não é só, como na maioria das vezes as pessoas entendem, tomar uma vitamina para melhorar o apetite. Isso pode atrasar muitas vezes um diagnóstico de uma doença grave, como por exemplo um câncer. O câncer ele dá perda de peso, dá muitas vezes perda de apetite. Então a gente tem que entender o que é que está por trás dessa perda de interesse, dessa falta de vontade, dessa falta de alimentação numa quantidade adequada. O paciente não tem uma alimentação desejável. E dentre essas causas que eu falei que o fastio é uma via comum, é um sintoma que traz consigo doenças que podem ser doenças graves. Eu exemplifiquei o câncer, mas doenças na tireoide, diabetes, são causas de perda de apetite. Doenças na cavidade oral, a mastigação, o paciente tem uma dor, o paciente tem uma boca seca, tem um gosto amargo na boca, disgeusia que a gente chama, ele tem um engasgo, ele tem um entalo, ele tem doenças no estômago, como por exemplo uma gastrite, um refluxo, ou mesmo uma úlcera, uma doença na vesícula. Então os sintomas do trato gastrointestinal podem fazer com que ele perda apetite. Se você for imaginar, imagine toda vez que você for se alimentar, a alimentação, você tem um gosto amargo, ou dói o estômago, ou você fica cheio, empachado, ou você se engasga, você vai consequentemente querer se alimentar menos. Inconscientemente você vai se alimentar, ou a prótese está mal ajustada, ou um dente está doendo, você tende a se alimentar menos. Então tem que começar a investigação por aí, pelo trato gastrointestinal. Tem que pensar em outras doenças, como por exemplo, doenças na mente, né? Depressão é uma causa importante de fastio. As pessoas quando têm depressão, semana passada falamos sobre isso, além de ele perder a vontade, o interesse por prazeres outros, ele também perde, boa parte das vezes, o apetite. Principalmente pacientes idosos têm uma tendência a ter mais hiporexia, perda de apetite quando tem depressão. Investigar se tem algum medicamento que tire o apetite, comum idosos tomarem muitos medicamentos. Investigar se ele não está abrindo um quadro de Alzheimer. Os próprios medicamentos para demências, eles podem causar perda de apetite no início. A própria doença pode causar perda de apetite. E assim, Marcos, você identificando isso, você consegue tratar a causa, né? Se investiga, seguindo mais ou menos esse roteiro dessas principais causas, na conversa com o paciente. Você quantifica o peso dele, realmente ele está perdendo peso,
ou ele está só com a perda de apetite, comendo normal, se isso faz tempo, se isso foi de uma semana para cá, se ele é uma pessoa que sempre comeu menos, comeu pouco, mas agora ele está comendo muito pouco, é uma pessoa que está precisando ganhar peso. E aí nesse período, enquanto você investiga, você pode até suplementar esse paciente. Você pode fazer alguma coisa que reponha aquela quantidade de nutrientes que ele era para estar se alimentando e não consegue se alimentar. Até que você possa já ir identificando algumas causas de perda de apetite. Então, a vitamina que o pessoal fala para melhorar o apetite, essa vitamina, boa parte das vezes não chega a ser necessário. Às vezes eu sempre digo, a vitamina que eu vou passar é uma vitamina que vai repor o que você está deixando de se alimentar, mas é a vitamina que vai tratar o seu problema. É trocar essa prótese, é passar um remédio para gastrite, é tratar a depressão, é tirar aquele medicamento que pode estar diminuindo o apetite dele. Enquanto isso, a gente vai repondo. E tem algumas estratégias também de você... Muitas vezes a gente não consegue identificar logo a causa, mas você já vai tentando na alimentação tornar aquela experiência agradável. Um paciente que tem demência, ele pode se recusar a comer porque a experiência de estar se alimentando não está sendo agradável para ele. Você tentar tornar aquele ritual da alimentação um ritual com a família, prazeroso, com pessoas que ele gostem. Variar as cores bastante, ver se a temperatura está adequada, ver se a consistência está adequada, se não está muito duro, se não está muito mole a alimentação. Então são estratégias de melhorar o cheiro da comida, melhorar até mesmo o tempero, facilitar para que ele possa enquanto você não descobre a causa, enquanto você está investigando, às vezes são necessários exames, às vezes são necessários alguns procedimentos mais que demoram alguns dias, você tem que ir usando essas técnicas de experiência na hora da alimentação, variar bastante as cores, tentar tornar um ambiente o mais agradável possível. Como é que o fastio ele afeta a saúde geral e a qualidade de vida dos idosos? O fastio, primeiro ele está dizendo que tem alguma doença e essa doença vai trazer a consequência dela. Se é um câncer, por exemplo, o fastio está dizendo que esse câncer vai trazer as consequências do câncer, pode ser um câncer em qualquer área, mas ele também vai complicar mais porque o paciente está subnutrido. A grande complicação é que os idosos são mais propensos a ter risco nutricional, a se alimentarem menos. Eles entram em perda de peso, perdas várias outras de mobilidade, de mente, a depender da sua alimentação. A gente se preocupa muito mais quando o idoso está se alimentando menos do que com a própria a hiperfagia, o se alimentar demais da obesidade, que é uma preocupação em pessoas mais jovens, né? É uma epidemia, a obesidade com todas as suas complicações cardiovasculares, de qualidade de vida. No idoso a gente se preocupa também, mas a gente se preocupa muito mais quando ele está sem se alimentar bem. Isso os mais velhos já sabem. Olha, quando começa a não se alimentar bem, a coisa tá complicando, porque o idoso desnutrido, o idoso subnutrido ou em risco nutricional, ele é muito mais vulnerável. Ele interna mais, as doenças que ele tem, elas tendem a se complicar, elas tendem a descompensarem. Se é uma doença no rim, ele se alimentando menos, ele vai ficar mais desnutrido, ele vai ficar com as defesas mais baixas, ele vai hidratar menos, o rim vai piorar, o coração do mesmo jeito, ele pode entrar em delírio, uma confusão mental, o músculo fica mais fraco, ele perde peso, principalmente ele perde massa muscular rapidamente, muito mais rápido do que um adulto jovem. Então as complicações vão desde complicações sistêmicas, dele ficar com a imunidade baixa, a complicações na mobilidade, dele ficar fraco, perder massa muscular, na mente, dele delirar, dele ter confusão mental, o próprio intestino ele começa a funcionar de maneira inadequada. Pra você ter ideia, os medicamentos eles precisam de proteína para circular, para fazer a ação deles, então eles
caminham no sangue, eles circulam ligados na maioria das vezes à proteína. Então, se o paciente tem pouca proteína, está desnutrido, o medicamento ele vai funcionar com mais dificuldade. Então, são essas. Complicam as doenças que ele já tem, a hipertensão, o diabetes, a doença renal, a osteoporose. Piora a mobilidade, ele corre o risco de cair, de fraturar, confusão mental. Ele pode ter mais infecções porque a imunidade dele vai baixar. Então, as complicações nos pacientes idosos do fastio, da perda de apetite, são mais agudas, assim, mais rapidamente ele aparece com essas complicações e elas tendem a ser mais graves. Existem estratégias e tratamentos que o Dr. Belísio recomenda para manejar o fastio em idosos? Uma estratégia específica não existe. Como eu falei, a gente tem estratégia. A estratégia principal é buscar a causa, certo? Qual é a causa dessa perda de apetite? É a depressão. Então eu vou tratar a depressão. Lembrar que no idoso, na maioria das vezes, qualquer sintoma, eu sempre digo isso, falo isso para meus alunos, olha, o idoso quando chega com a queixa, dificilmente ele tem só uma causa para aquela queixa. Então o fastio, ele dificilmente vai ser só uma depressão. É uma depressão com um medicamento que tá diminuindo o apetite, com um problema na mastigação, porque a prótese está mal ajustada, com um desconfortozinho no estômago. Então, buscar as causas é o melhor remédio. Agora, no transcorrer da busca dessas causas, a gente vai suplementar aquilo que ele não está se alimentando e buscar diversificar, trazer uma consistência melhor. Isso é parceria com a nutrição, né? A gente vai buscando essa investigação, dá ali uma orientação geral, mas a gente está em parceria sempre com o pessoal da nutrição, às vezes com a fono, com a odontologia, para que a gente possa tratar esse paciente, tirar ele desse risco de complicar sua saúde. Pra você ter ideia, Marcos, as pessoas quando internam, pra você ter ideia, 30% em média dos idosos que internam, eles estão em situação de risco nutricional, eles estão subnutridos, né? E os pacientes que internam nesse estágio de subnutrição, de risco nutricional, eles morrem mais na internação, eles reinternam mais, eles têm mais dificuldade de se recuperar das doenças que porventura eles tenham acometido. Então, a desnutrição, ela, além de complicar a vida no dia a dia das outras doenças, ela aumenta o risco de morte. Com relação a essa questão, por exemplo, das causas, existe uma causa principal para o fastio ou não? São várias causas? A que mais, assim, a pergunta é qual é a mais comum, né, que a gente encontra na maioria das vezes? Realmente, dificilmente é só mais uma, dificilmente é só uma causa, assim. Mas as causas mais comuns, elas estão no trato gastrointestinal. É a gastrite, é a dor no dente, é a disfagia, é o desconforto quando ele engole. Em segundo lugar, Marcos, são medicamentos. Medicamentos, é muito comum a gente ter pacientes tomando medicamentos que podem dar perda de apetite. Às vezes, não é um medicamento que dá tanto, mas quando ele junta com 2, 3 que podem diminuir o apetite, esses medicamentos, eles são, assim, eu diria, uma das principais causas. Medicamentos, doenças do trato gastrointestinal e as doenças mentais. Depressão, ansiedade, causam muito, e demência, causam muito perda de apetite. Eu diria que são essas as principais causas de perda de apetite, de fastio. Embora a gente saiba que os pacientes, a gente recomenda, olha, não vale bula dizer que esse remédio, o doutor disse que tem remédio, boa parte das perdas de apetite, de fastio é por causa de remédio. Eu vou olhar aqui a bula do remédio, tem lá, pode dar perda de apetite, você vai suspender o medicamento? Não. Isso é um trabalho do seu médico assistente, que ele vai pesar se realmente é aquele medicamento. Às vezes tem uma outra causa que está respondendo muito mais, e aquele medicamento não dá tanta perda de apetite. Então, não saiam suspendendo medicações. Aqui no nosso WhatsApp, minha mãe come muito bem, né? Mas quando está numa crise de depressão, não quer comer nada e reclama de boca amarga. E aí? Boca amarga, inclusive, é o que a gente chama de disgeusia. É um sintoma do trato gastrointestinal que
traz muita perda de apetite. Você já pensou, toda hora que você vai se alimentar, tá com a boca amarga, você perde o sabor dos alimentos. Pode ser uma somatização da própria depressão, ou seja, um sintoma que se exacerba, se acentua, se somatiza quando o paciente está num episódio depressivo, essa boca amarga, mas existem outras causas, né? A própria doenças no estômago, como refluxo, gastrite, alterações nos órgãos do sentido, baixa produção de saliva, podem dar, e a própria depressão podem dar essa boca amarga. Mas, como eu falei antes, depressão é uma causa importante de perda de apetite, e a ouvinte aí exemplifica bem que a mãe dela, quando está numa crise, num episódio depressivo, seja uma recaída, uma recidiva, ou mesmo só um episódio depressivo, ou com um humor mais depressivo, tende a perder o apetite. E boa parte das vezes, Marcos, isso aí foi uma pergunta importante, a gente identifica a depressão através dessa perda de apetite. O paciente vem para a consulta: doutor, estou com fastio, eu vim aqui porque eu estou fraco, estou com fastio, estou perdendo peso. E aí na conversa você vai vendo, e a causa daquela, você consegue, ele não chega com queixa nenhuma de choro, de temperamento, mas você vai na investigação, como a gente sabe que é uma causa importante, e os idosos subvalorizam as queixas emocionais, assim vamos dizer. Boa parte das vezes a gente, o fastio por trás está um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, numa recaída, num episódio ou numa recidiva desse transtorno. Tem mais pergunta aqui. O ouvinte quer saber o seguinte: existem alimentos que, por exemplo, que facilitam o fastio ou não? Alimentos que facilitam o fastio? Não, Marcos, assim, alimentos, eles são, assim, são a solução, né, da fastio. Mas tem alguns alimentos que podem piorar alguma doença que você tenha. Vamos supor, o paciente tem uma constipação, intestino preso, e ele ingere muita farinha, ingere muito farináceo, ele fica mais preso ainda, vai ter menos apetite. Algum alimento que o paciente percebe que quando ele ingere esse alimento, ele sente dor no estômago. Café, por exemplo, tem gente que tem sensibilidade ao café, quando toma café sente uma dor no estômago, sente uma azia, e isso vai dificultar ele se alimentar. Mas a maioria das vezes o paciente já sabe. Ele já, não, quando eu como farinha eu fico cheio, eu não consigo comer na próxima refeição. Farináceos causam muito isso. Alguns alimentos, por exemplo, quando o paciente tem intolerância, leite, por exemplo, quem tem intolerância à lactose, ele tem muitos sintomas gastrointestinais, ele perde apetite, mas isso é bem individual. É tanto que hoje não se recomenda mais fazer aquela lista, aquela restrição para pacientes que têm doença no estômago. A gente vai individualizando. Tem gente que toma café e não sente nada, tem gente que toma café e tem dor no estômago. Então a gente vai tirar o café só daquelas pessoas que têm algum sintoma. Mas tem uma outra coisa que causa muita perda de apetite, que não é alimento, mas tem gente que praticamente usa como alimento, que é o cigarro. O tabagismo, você pode ver que as pessoas que são tabagistas há muitos anos, elas são magrinhas, elas consomem muita energia e elas têm perda de apetite. O cigarro é uma das, além de ser o principal causador de câncer em qualquer situação, o principal carcinógeno, câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de estômago, de intestino. O cigarro, ele causa muito, é uma das principais causas de câncer, ele dá AVC, ele dá infarto, a gente tem várias complicações. Além disso, ele também tira o apetite e coloca o paciente em risco nutricional. A gente tem vários casos de pessoas que são tabagistas na terceira idade, tem dificuldade de se alimentar, são magrinhas demais, fumam muito. A gente tem dificuldade de tratar o tabagismo, já tem complicações pulmonares, enfisema pulmonar por causa do cigarro, consome mais energia, o próprio fato dele ser enfisematoso, e isso traz uma complicação muito séria, que mais uma que o cigarro causa. O ouvinte quer saber o seguinte: é normal, aliás, é correto o cuidador de idoso obrigar que o idoso coma ou não? Não, ninguém é para obrigar ninguém a nada, né? A gente tem que tornar a alimentação prazerosa. Se você obriga, é como principalmente aquele idoso que tem Alzheimer, que ele não tem consciência, que ele é mais instinto. Você grita, se você obriga, se você insiste, se você torna desagradável, toda vez que você for alimentá-lo,
ele vai sentir isso, ele não vai querer se alimentar. O que a gente pode fazer é tentar lembrar, dizer da importância da alimentação para aquele paciente. E outra coisa, esse é um remédio que não funciona, obrigado. Ele pode até, na primeira vez, na segunda, atender ali a um pedido de um filho, mas ele não vai seguir. O que o cuidador tem que prestar atenção o que é que ele não está comendo, alguma coisa está acontecendo, eu vou levar para ser avaliado, porque existem várias causas, alguma coisa está acontecendo que ele não está se alimentando. Então, insistir, obrigar, brigar, você tenta, vamos se alimentar, o almoço, o café, oferecer, colocar várias cores, colocar em temperos diferentes, colocar aquilo que ele gosta, né? Mesmo que ele tenha alguma restrição, mas se ele gosta, naquele momento você aproveita e coloca outros nutrientes, mas buscar ajuda, porque como eu falei, aumenta a mortalidade e descompensa várias outras doenças, piorando vários sistemas no organismo. Manda aqui um forte abraço para os amigos do grupo Cartola e Resenhas de Futebol, a turma do Hospital Regional. E mandar aqui, doutor Belísio Neto, um abraço para toda a torcida do Botafogo da Paraíba, que ontem venceu o Tombense, né? Por 2-1 pela Série C do Brasileiro. Então, um abraço aí para a turma do Botafogo da Paraíba, viu? Ontem venceu lá o Tombense, viu? Campeonato da Série B. Série C. Série C, campeonato bastante relevante. Tá bem o Botafogo da Paraíba, estamos torcendo aqui para nosso conterrâneo aqui, o Botafogo da Paraíba. Que perto do nosso, né? Embora essa semana a gente está mais preocupado com a Libertadores, os flamenguistas preocupados com a Libertadores. Nosso foco é a Libertadores. Foco é a Libertadores e parabenizar a turma aí do Botafogo da Paraíba. Venceu ontem por 2-1 ganhou do Tombense. Forte abraço aí, pessoal do grupo, como é o nome lá do grupo? Rapaz, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui. Peraí, acho que, salvo engano, é o... Eu não conheço bem esses... Cartola, acho que é Cartola e... Resenhas de Cartola. Para dar um abraço aí para todo mundo aí. Tá todo mundo aí na expectativa do jogo do Flamengo. E um abraço para a torcida do Botafogo da Paraíba. Forte abraço, a gente volta daqui a pouco com... Tchau. A gente volta já, rapaz. A turma aqui já tá treinando aqui. Nosso amigo Zé Mário dos Produtos Que Sabor, rapaz. Diz que é uma roedeira isso. Não, rapaz. Botafogo da Paraíba venceu ontem. Ontem já venceu o Tombense. Foi ontem, já foi diferente de domingo, né? Notícia atual, atualizando, né? A gente volta já com mais informações e a participação do Dr. Márcio Leonardo no quadro